Certo? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa análise de hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo na mudança de paradigma incrível que está acontecendo agora na radiologia. E olha, não estamos falando de simplesmente trocar um equipamento para uma versão mais nova, não. É uma evolução mesmo, sabe? A tecnologia deixou de ser só uma ferramenta de diagnóstico e virou uma verdadeira parceira ética no cuidado diário com os pacientes. É simplesmente fascinante acompanhar como todo esse setor está sendo reestruturado de dentro para fora. E logo de cara, isso nos traz uma questão que é no mínimo provocativa e que está no centro de todo o material que a gente analisou. Pensem comigo. Será que estamos expondo as pessoas a mais radiação do que o absolutamente necessário, mesmo sabendo que a tecnologia de hoje consegue fazer bem melhor? É uma pergunta forte, né? Afinal, por que a medicina continuaria aceitando os limites de radiação antigos do passado se a gente já tem ferramentas super seguras e modernas ali prontas para uso? Para organizar nossa conversa, o roteiro passa por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a revolução da inteligência artificial médica. Segundo, as startups que estão mudando o jogo. Terceiro, a ética na redução de dose. Quarto, a inovação nos equipamentos. E, por último, a visão 2026 e a humanização. Vamos começar pelo ponto 1, a revolução da inteligência artificial médica. Bom, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é que a inteligência artificial não é mais aquela promessa de ficção científica do futuro. Ela já é a base, a infraestrutura essencial e silenciosa dos hospitais de ponta hoje. A gente entrou de cabeça na chamada Era da Prova. O que os especialistas relatam é que aquela empolgação inicial com inovação pela inovação já passou. O mercado agora exige resultados clínicos e operacionais reais comprovados na prática. Ninguém quer mais dezenas de softwares isolados que dão dor de cabeça para gerenciar. A grande transição agora é para ecossistemas amplos, super eficientes e totalmente conectados. O que nos leva ao nosso segundo ponto, as startups transformando o setor. São essas empresas, na maioria pequenas e médias, mas altamente especializadas, que estão puxando a fila dessa revolução. Para dar alguns exemplos incríveis, a gente tem a Safety Soluções, focada em segurança do paciente e manutenção preditiva, a Predict Vision, usando modelos poderosos de Machine Learning, a Deep Red, calculando riscos complexos com medicina preventiva, como o risco de demência, e a RT Medical Systems, ajustando ativamente a radiação na oncologia. Mas o que realmente chamou a atenção foi um dado da Lunit. Usando tecnologia para detectar câncer de forma extremamente precoce, eles têm o potencial de aumentar em impressionantes 50% o número de pacientes elegíveis para tratamentos de imunoterapia. Gente, 50%. É intervenção precoce mudando completamente o jogo da sobrevivência. E vamos para o ponto 3, ética e redução de dose. Aqui, a nossa conversa sobe de nível. A gente sai dos algoritmos de software e entra de vez na moralidade clínica. E a sigla de ouro para entender isso é o ALARA, que traduzindo do inglês significa tão baixo quanto razoavelmente alcançável. Os textos que baseiam a nossa análise promovem uma reflexão muito poderosa sobre essa sigla. Eles defendem que o ALARA não pode ser só um checklist, um mínimo regulatório aceitável. É uma obrigação ética rigorosa. Pensem bem, se a tecnologia permite reduzir a dose de radiação de um exame sem perder absolutamente nenhum detalhe do diagnóstico, a clínica tem o dever inquestionável de reduzir essa dose, sem desculpas. E para colocar isso em termos práticos, com dados concretos, um estudo divulgado em maio de 2025 comprovou que o uso de uma tecnologia processada por IA, chamada de redução inteligente de ruído, consegue cortar a dose de radiação na pele do paciente em até 35% em exames de tórax. É isso mesmo, 35% a menos de radiação, mantendo uma imagem clinicamente impecável para o médico avaliar. Certo, mas no corre-corre do dia a dia, como se garante isso na prática? É aí que entram sistemas brilhantes como o Protect Red. Ele funciona como um verdadeiro painel de controle digital da qualidade radiológica. Ele traz a inteligência artificial para automatizar a auditoria e monitorar as doses recebidas por pacientes e técnicos em tempo real. Basicamente, transforma aquela burocracia do controle de qualidade em uma estratégia ativa e digital de proteção instantânea. Entrando agora no nosso quarto ponto, inovação em equipamentos. Porque até agora a gente falou muito de software, né? Mas como essas inovações lógicas se traduzem no mundo físico, na máquina ali na sua frente? Um excelente exemplo disso é o sistema de angiografia digital e hemodinâmica Trinias F12S da Shimadzu. O grande destaque dele é um detector de painel plano enorme de 12 por 12 polegadas, totalmente integrado com um console touchscreen. Na sala de cirurgia, esse tamanho todo dá ao médico uma visão super ampla e limpa, que é crucial para procedimentos cardiovasculares complexos e cheios de detalhes. E olha que interessante como as coisas se conectam agora.
Essa versão de montagem no chão do Trinias usa uma tecnologia interna chamada Score Opera. É uma inteligência inteligente de processamento de imagem desenhada exatamente para entregar a qualidade máxima usando as menores doses de radiação possíveis. Lembram do princípio ético Alara que a gente discutiu agorinha? Pois é a própria máquina materializando, no seu hardware e no seu software, essa ética de proteção. Outro salto gigantesco que encontramos no material é a passagem da radiografia estática para a radiografia digital dinâmica, conhecida como DDR. Historicamente, o raio-x tradicional entrega só uma foto, um recorte anatômico paralisado no tempo, certo? A radiografia dinâmica, por outro lado, permite observar as estruturas do corpo em pleno movimento. Imagina poder ver os pulmões expandindo e contraindo enquanto o paciente respira, ou como uma articulação se comporta no exato ângulo que causa dor. Essa capacidade é revolucionária, porque evita exames bem mais caros e demorados, como as ressonâncias magnéticas, agilizando absurdamente o tratamento. E finalmente chegamos ao nosso quinto ponto: Visão 2026 e humanização. Afinal de contas, como toda essa montanha de inovação se traduz na experiência real de quem trabalha no hospital e de quem precisa de cuidados? Bom, para os gestores, as métricas futuras são de tirar o fôlego. As projeções indicam que implementar essas tecnologias consegue impulsionar a produtividade das equipes em impressionantes 74%. E, ao mesmo tempo, essas ferramentas reduzem os custos operacionais em 22%. É bem menos tempo e recurso desperdiçado com burocracia e refação. O fluxo de trabalho planejado para as clínicas do futuro próximo foca muito na palavra interoperabilidade. Significa que os sistemas complexos de imagens e históricos finalmente conversam perfeitamente entre si. A inovação também engloba algoritmos que identificam um caso de emergência e já roteiam direto para o médico certo na hora. E tem mais. Os chamados modelos de linguagem visual já conseguem avaliar o exame e rascunhar todo o esqueleto de um laudo sozinhos, tirando aquele peso enorme da digitação mecânica dos ombros do radiologista. O que eu acho que amarra toda essa análise de um jeito lindo é esta ideia central. Inteligência artificial e automação são, na verdade, vistas como grandes catalisadoras da humanização. Pode até soar como um paradoxo, mas a lógica é impecável. Ao transferir aquele trabalho braçal, burocrático e exaustivo para a máquina, o esgotamento mental do médico cai drasticamente. Essa eficiência toda devolve aos profissionais de saúde algo precioso. O tempo indispensável para sentar, olhar nos olhos do paciente, explicar o diagnóstico com calma e oferecer compaixão genuína a quem mais precisa. Para a gente encerrar, quero deixar uma reflexão provocativa que permeia todo o nosso material. A clínica moderna hoje está operando presa no passado ou está verdadeiramente pronta para abraçar esse futuro tecnológico e, acima de tudo, ético? As evidências já estão todas na mesa. Escolher manter as práticas antigas, sabendo que inovações transformadoras já estão disponíveis, é uma escolha. O setor da saúde vai adotar essas melhorias por consciência ética agora ou vai esperar passivamente até que novas leis o obriguem a mudar? Fica aí um excelente ponto de reflexão para todos nós. Um grande abraço e até a próxima!